Artigo 1834. Os descendentes da mesma classe têm os mesmos direitos à sucessão dos seus ascendentes. Então, o que interessa aqui é a classe. Então, o herdeiro tem, estando na mesma classe, ele tem os mesmos direitos que teria o seu ascendente. 1835. Na linha descendente, os filhos sucedem por cabeça e os outros descendentes por cabeça ou por estirpe, conforme se acharem ou não no mesmo grau. Então, aqui confirmando aquilo que nós já dissemos. Então, recapitulando, se nós não temos o primeiro grau na linha sucessória, não temos nenhum representante nesse primeiro grau, mas só temos na segunda linha, todos esses herdeiros da segunda linha herdam então por cabeça, tendo eles então todos o mesmo direito, um em relação ao outro, vale dizer, mesma cota, mesma parcela da herança. Na falta de descendentes, são chamados à sucessão os ascendentes, em concorrência com o cônjuge sobrevivente. Então nós já falamos isso e estamos confirmando. Não tem descendentes. Quem que nós vamos chamar? Os ascendentes concorrendo com o cônjuge e agora independe do regime de bens. Na classe dos ascendentes, o grau mais próximo exclui o mais remoto, sem distinção de linhas. Então, quando o sujeito faleceu, não tinha filhos. Só tinha o pai. A mãe já era falecida. Os avós maternos são vivos. Nós, na linha ascendente, não temos o direito de representação. Então, gravem isso. O direito de representação, de herdar por estirpe, só existe na linha descendente. Na linha ascendente, ninguém herda por representação. Ou seja, quando o sujeito faleceu, não tinha descendentes, só tinha um ascendente. A mãe já era falecida. Muito embora ele tenha um avô materno, por exemplo, só quem vai herdar é o pai. A presença daquela linha ascendente exclui as linhas ascendentes mais remotas. A presença do pai exclui o direito à herança dos avós. Então guardem isso, na linha ascendente não existe direito de representação. Parágrafo 2º. Havendo igualdade em grau e diversidade em linha, os ascendentes da linha paterna herdam a metade, cabendo a outra aos da linha materna. Vamos pensar o seguinte: quando do falecimento não tinha descendentes. O pai e a mãe já eram mortos. Só temos o avô paterno, a avó paterna e o avô materno. Então, na linha ascendente, nós vamos pensar, então, nessa ramificação relacionada à ascendência paterna e ascendência materna. Como é que nós fazemos, nesse exemplo que eu trouxe, como que nós vamos fazer a divisão da herança? O sujeito morreu, pai e mãe mortos. Tem avô paterno e avó materna. Desculpem, avô paterno e avó paterna. E avô materno. O avô materno herda metade dos bens. Os avós paternos, cada qual herda 25%. Essa é a forma de divisão, então, que se faz na exclusão de uma linha ascendente quando se vai a outra. Nós consideramos, então, essa ramificação, ou seja, a ascendência paterna tem direito a metade
e a ascendência materna tem direito à outra metade. Se nós temos dois avós paternos, eles vão dividir a metade dessa ascendência paterna. Temos só a avó materna então vai herdar a metade da ascendência materna. Em 1837, concorrendo com ascendente em primeiro grau, ao cônjuge tocará 1/3 da herança. Cabe-lhe-á a metade desta se houver um só ascendente, ou se maior for aquele grau. Então vamos imaginar o seguinte: o falecido não deixou descendentes, mas deixou pai e mãe. O cônjuge sobrevivente, em sendo herdeiro, não existindo aquelas exceções que nós vimos lá, é isso? Não, né? As exceções só servem para a linha descendente. Na linha ascendente não existe exclusão do cônjuge. O cônjuge sobrevivente é sempre herdeiro, independentemente do regime de bens. Então, concorrendo o cônjuge sobrevivente, o cônjuge herdeiro, com ascendentes, ele vai ficar com 1/3. Agora, se nós tivermos apenas um ascendente, nós temos a divisão igualitária. Ou seja, o morto só deixou pai. E o cônjuge, o pai vai ficar com metade, o cônjuge vai ficar com metade. Isso também ocorre, esse direito de a metade, novamente essa ideia de teto, se o falecido não deixou nem pai nem mãe, mas deixou, por exemplo, os 4 avós, os 2 avós paternos e os 2 avós maternos. Temos quantos herdeiros aqui? 5. Cônjuge sobrevivente, avô paterno, avó materna, avô paterno, avó paterna, avô materno e avó materna. Se o legislador não dissesse nada, nós íamos pensar como? Vamos dividir em 5. Certo isso? Não. Por quê? A parte final do dispositivo diz: caber-lhe a metade dessa se houver só um ascendente, ou se maior for aquele grau. Ou seja, o grau não é o primeiro, porque não existe mais pai nem mãe, ambos já falecidos. É um grau maior. Segunda linha, segundo grau. Nessa situação, ela tem esse direito, ou ele, o cônjuge sobrevivente, tem direito a um mínimo de metade. Então nós vamos direcionar a herança de que forma? Metade para o cônjuge sobrevivente e a outra metade nós vamos dividir entre os 4 avós deixados pelo falecido. Artigo 1838. A falta de descendentes e ascendentes será deferida a sucessão por inteiro ao cônjuge sobrevivente. Nós já tratamos disso aqui indiretamente. Não tem descendente, não tem ascendente, o cônjuge vai ficar com tudo, independentemente do regime de bens. Mas e se ele já era separado judicialmente, ou se havia separação de fato por mais de 2 anos? Então nós vamos ter que voltar ao artigo 1830. Somente é reconhecido o direito sucessório ao cônjuge sobrevivente em qualquer circunstância, se ao tempo da morte não estava separado judicialmente, nem separado de fato há mais de 2 anos. Então, se houver separação, ele não é herdeiro. 1839. Se não houver cônjuge sobrevivente, nas condições estabelecidas no artigo 1830, serão chamados a suceder os colaterais até o 4º grau. Não deixou descendentes, não deixou ascendentes, não deixou cônjuge, ou deixou cônjuge do qual separado judicialmente ou de fato há mais de 2 anos,
nesse caso sempre lembrando, na separação de fato, sem culpa do autor da herança. Se nós não tivermos então nenhum desses sucessores, vamos chamar a quem? Vamos chamar os colaterais até o quarto grau. Colaterais até o quarto grau. Vamos adiante. Na classe dos colaterais, os mais próximos excluem os mais remotos. Então, o meu irmão é parente na linha colateral em segundo grau. Lembram? Nós vamos até o ancestral comum para contar os graus. Né? Então, meu irmão, eu vou até o meu pai, 1, e depois vou até ele, 2. Então, o meu irmão é meu parente na linha colateral em segundo grau. Se eu tenho um irmão e um sobrinho, o sobrinho também vai herdar? Evidentemente que não, porque prevalece então o grau mais próximo. O meu irmão, então, nessa situação, é meu parente na linha colateral em grau mais próximo. Salvo o direito de representação concedido aos filhos dos irmãos. Então, na linha ascendente, recapitulando, não existe direito de representação, certo? Todo mundo tem que herdar por cabeça, ninguém herda por estirpe, não existe esse tipo de forma de herança por estirpe na linha ascendente, não se herda por representação. Na linha descendente existe o direito de representação em todos os graus. E na linha colateral, gravem isso, na linha colateral também existe o direito de representação, mas é limitado aos sobrinhos. Ou seja, quando do meu falecimento, não deixei descendentes, não deixei ascendentes, não deixei cônjuge, só deixei meu irmão, e eu tinha um irmão pré-morto, e esse irmão pré-morto tinha 3 filhos, ou seja, eu tinha 3 sobrinhos desse irmão já falecido. Esses 3 sobrinhos, a lei dá o direito de representar na minha sucessão o meu irmão pré-morto. Como é que vai ficar minha herança então? Metade da minha herança para o irmão vivo, e a outra metade vamos dividir então entre os 3 sobrinhos do meu irmão pré-morto. Então, na linha colateral, existe o direito de representação, sim, mas tão somente em relação aos sobrinhos.